Repórter Sicredi, Conexão Rural. Uma síntese das notícias de interesse do setor agropecuário brasileiro e internacional das últimas horas. A apresentação, Alex Soares. Olá, hoje é quarta-feira, 1º de abril de 2020. Esses são os destaques da edição. IPEA faz nova projeção do PIB e, mesmo com pandemia, projeta crescimento do agronegócio brasileiro. Secretaria Estadual da Agricultura prorroga prazo dos contratos do troca-troca de forrageiras. FEPAM suspende prazos dos processos por 30 dias. Defesa Civil do Estado tem frente que trabalha nos efeitos da estiagem. Isolamento social faz preços dos suínos caírem. Presidente Jair Bolsonaro modera o discurso e agradece aos produtores rurais. Rio de Janeiro. O Produto Interno Bruto brasileiro pode ter uma retração de até 1,8% este ano, caso o país precise manter medidas de isolamento para conter o coronavírus por mais 3 meses. A estimativa foi divulgada pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, na sua carta conjuntural desta segunda-feira. Os especialistas também estimaram o PIB em outros cenários, como explica o diretor de Estudos e Política Macroeconômica do IPEA, José Reinaldo de Castro. No cenário em que a gente tem que ficar até o fim de abril, a perda do PIB seria de 0,4% no ano de 2020. No cenário em que teríamos que ficar até o fim de maio, a perda do PIB seria de 0,9%. E no último cenário, o cenário que a gente teria que ficar com esse isolamento social até o fim de junho, a perda seria de 1,8% no ano. É claro que, para que esses cenários se concretizem, para que a perda não seja ainda maior, é necessário que essas políticas de mitigação dos danos econômicos e sociais sejam bem-sucedidas e, óbvio, que o controle da pandemia seja bem-sucedido. Ainda segundo o IPEA, a pandemia não deve impactar na produção das principais commodities agropecuárias brasileiras e o PIB do setor deve fechar 2020 com um crescimento de 2,5% positivo, mesmo com os choques negativos na economia. O IPEA também fez outras projeções. Repórter Tâmara Freire. Na carta de conjuntura, o IPEA também revisou para baixo as suas projeções de inflação e espera que o índice de preços ao consumidor amplo encerre o ano com acúmulo de 2,9% e não mais 3,3%, abaixo do centro da meta, que é 4%. A trajetória de crescimento do dólar também deve arrefecer, com a moeda ficando abaixo de R$ 5,00. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Porto Alegre. A Secretaria Estadual da Agricultura prorrogou o prazo dos contratos do programa Troca-Troca de Forrageiras. Quem traz mais detalhes é Fernando Acunha Moreira. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural prorrogou o prazo de vencimento dos contratos do programa Troca-Troca de Sementes de Milho e Sorgo de 30 de abril para 31 de maio. Com a medida, o secretário Covatti Filho atende a pedidos do setor produtivo em razão da prolongada estiagem, que tem causado danos à agropecuária e atua para evitar a descapitalização dos produtores e suas entidades representativas. Em março, a Secretaria já havia prorrogado o prazo de pagamento de parcelas de contratos vigentes do Funterra e do FEAPER. A Secretaria Estadual da Agricultura também lançou um conjunto de informações para os produtores do estado. Quem traz mais informações é Thaís Dávila. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural divulgou vídeo com orientações sobre procedimentos para contato com as unidades locais de defesa agropecuária. Durante a crise do coronavírus, o atendimento será diferenciado e grande parte das atividades poderão ser realizadas por e-mail ou telefone. Para saber o endereço da inspetoria da sua cidade, acesse o site da Secretaria, agricultura.rs.gov.br e clique na aba A Secretaria.
Para assistir o vídeo, confira no site do Conexão Rural. De Porto Alegre, Thaís Dávila. No Repórter Sicredi Conexão Rural, a previsão do tempo. Durante esta quarta-feira, dia 1º do mês de abril, a expectativa é de tempo instável. Pode chover em boa parte do país por conta de instabilidades em altos níveis da atmosfera. No entanto, atenção redobrada de novo em áreas do norte e do nordeste. Desde o oeste do Amazonas até o Rio Grande do Norte, volumes entre 20 e 50 milímetros podem ser registrados por conta da combinação das instabilidades tropicais, principalmente a atuação da zona de convergência intertropical. Já em áreas do centro-sul, possibilidade de chuva, mas por enquanto sem grande intensidade. Isso muda na quinta-feira, aí sim a chuva ganha força, principalmente no sul do Brasil, por conta da chegada de uma nova frente fria. Até lá, pancadas rápidas, isoladas, ainda faz muito calor. Aliás, falando de temperatura, durante essa quarta-feira, máxima de até 32 graus em Florianópolis, 30 graus em Vitória, 31 de máxima em Salvador e até 33 em Rio Branco. E aí, falando da quinta-feira, a expectativa é de céu mais nublado, chuva a qualquer momento no Rio Grande do Sul, queda na temperatura, mas é a partir da sexta-feira que veremos temperaturas bem mais amenas, tanto no sul quanto também em áreas do sudeste. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia, de São Paulo, Amanda Souza. Vamos vencer o coronavírus? Dicas Nespro, hoje com Júlia Abud. Caro produtor rural, tente diminuir ao máximo as suas idas na fazenda e, se possível, resolver as pendências com seus técnicos pelo telefone. Siga os hábitos de higiene contra o coronavírus. Lave bem as mãos com água e sabão várias vezes ao dia. Quando chegar da cidade com suas compras, faça uma limpeza geral em tudo com álcool ou então com água e sabão. Porto Alegre. Instrução normativa da FEPAM suspende prazos processuais dos licenciamentos ambientais. Marcelo Vaz. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental suspendeu por 30 dias os prazos processuais dos pedidos de licenciamento ambiental durante o estado de calamidade pública decretado em função da Covid-19. A medida se refere a juntadas de documentos, relatórios e condicionantes com processos com licenciamento ambiental, como explica a presidente da FEPAM, Marjorie Kaufmann. A instrução normativa trata da suspensão dos prazos processuais relativos a todos os pedidos de licenciamento. Ela veio ao encontro de uma demanda que nós estávamos tendo dos empreendedores, porque tendo em vista a calamidade que nós estamos passando desde a semana passada, nós já não estamos atendendo presencialmente. Então, nós já havíamos prorrogado as juntadas de documentos físicos através de uma circular da FEPAM. Mas, como a FEPAM trabalha com um sistema online de licenciamento, os outros prazos dos processos mais atuais, desde 2017, continuavam sendo cobrados. As suspensões não têm reflexos nos trabalhos de fiscalização ambiental que permanecem sendo realizados normalmente. Não é correto pensar que, por causa dessa prorrogação, alguma empresa vai acabar largando um efluente altamente contaminado e nós não estaremos indo verificar uma denúncia ou um caso desse tipo. Bem pelo contrário, nós estamos atentos, nós organizamos todos os nossos funcionários para que atendam em sistema intercalado, executando todas as medidas de cautela e de controle para o coronavírus, mas nós demos essa prorrogada na questão dos prazos porque é uma questão puramente burocrática. Na prática, continua o controle ambiental exatamente como ele era antes dos decretos que estão postos. A instrução normativa foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. São Paulo. O mercado de suínos continua a preocupar os produtores. A análise do CPE-Exalc aponta que o isolamento social vem reduzindo a demanda. O volume de negociação envolvendo o suíno vivo, carnes e cortes está menor, resultando em baixas significativas nos valores desses produtos. No Rio Grande do Sul, segundo a Associação dos Criadores de Suínos, a queda chega a 10% nestas primeiras 3 semanas. A baixa demanda também é potencializada pelo fechamento de restaurantes, escolas e hotéis. Há desvalorização em todos os estados. Em São Paulo, de acordo com a Scott Consultoria, a queda média na arroba do suíno foi de 3,16%. No Repórter Sicredi Conexão Rural,
as cotações agropecuárias. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em alta nos Estados Unidos nesta terça-feira. Na Bolsa de Chicago, vencimento maio com contratos negociados a $8,86 por bushel, com elevação de 4 cents. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, Dourados, 86, no Paraná, em Londrina, 85,50, Mato Grosso, Rondonópolis, 92,30, Oeste Baiano, 81, em Santa Catarina, Pinhalzinho, 87, em Goiás, Itumbiara, 83, Oeste Baiano, R$ 81,00, Rio Grande do Sul, Tupaciretã, R$ 90,50 a saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, 46,50, no Paraná, em Toledo, 43, no Mato Grosso, Primavera do Leste, 43,30, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 47, em Goiás, Acreúna, 48, Rio Grande do Sul, Chapada, R$ 44,00 a saca de 60 quilos. Boi gordo. São Paulo, na B3, contratos com vencimento em março negociados a R$ 201,00 a arroba. Mercado físico, em Porangatu, Goiás, R$ 180,00 a arroba. Minas Gerais, Belo Horizonte, 186, Araçatuba, São Paulo, R$ 197,00 a arroba. No Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, média semanal de R$ 6,35 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em março, $119,55 a saca de 60 quilos. Brasil, na B3, futuros de café arábica com entrega em maio, $124,65 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, Oeste Baiano, R$ 565,00. Em Franca, São Paulo, R$ 570,00 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em maio cotados em 51,13 cents de dólar por libra-peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$ 92,01 a arroba. Trigo. Trigo em grão pH 78, mercado físico, saca de 60 quilos, em Santa Catarina, Pinhalzinho 47, Paraná, Marechal Cândido Rondon, R$ 57,00 a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos, em Santa Catarina, Rio do Sul 47, Rio Grande do Sul, Pelotas, produto posto, R$ 55,00 a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Brasília. Em pronunciamento na noite desta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro mudou o tom do discurso que vinha utilizando desde o início da pandemia do coronavírus. O presidente pediu a união de todos pela preservação da vida e dos empregos, dizendo que a preocupação do governo sempre foi salvar vidas e que o efeito colateral das medidas de combate ao problema não pode ser pior do que a própria doença. No pronunciamento, transmitido em cadeia de rádio e televisão, Bolsonaro elogiou algumas categorias e agradeceu aos produtores rurais por garantir alimentos à mesa dos brasileiros em meio à crise. O efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença. A minha obrigação como presidente vai para além dos próximos meses. Preparar o Brasil para a sua retomada, reorganizar a nossa economia e mobilizar todos os nossos recursos e energia para tornar o Brasil ainda mais forte após a pandemia. Aproveito a oportunidade para me solidarizar e agradecer o empenho e sacrifício pessoal de todos os profissionais de saúde, da área de segurança, caminhoneiros e todos os trabalhadores de serviços considerados essenciais, que estão mantendo o país funcionando, bem como aos homens e mulheres do campo que produzem nossos alimentos. Com este mesmo espírito, agradeço e reafirmo a importância da colaboração e a necessária união de todos num grande pacto pela preservação da vida e dos empregos. Parlamento, Judiciário, governadores, prefeitos e sociedade. Deus abençoe o nosso amado Brasil. Repórter Sicredi, Conexão Rural. Uma síntese das notícias de interesse do setor agropecuário brasileiro e internacional das últimas horas.